Hare Krishna. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho, aproximar mais aqui. Boa noite. Eu vou começar a falar só quando aparecer os joinhas e coraçãozinhos e hashtag quarentena transcendental. Antes disso eu me recuso a falar. Bom, já tem gente acenando aqui no Instagram. E agora apareceram os coraçõezinhos, as mãozinhas. Tá legal, então. Pessoal, então, muito boa noite. Obrigadíssimo pela audiência. O pessoal tem comparecido, isso dá entusiasmo pra gente, né? Realmente, apesar de toda assim, a confusão que o mundo está tendo que enfrentar, acho que Cristo está querendo dar uma lição muito pesada para nós, né? Não está fácil, né? Mas, por outro lado, também, eu tenho recebido várias mensagens de pessoas que estão se antenando aí, se ligando e refletindo, né? Como é o nosso caso. E também vocês têm feito muitos comentários, muitas perguntas. E eu queria participar, queria falar um pouco sobre um ponto que eu falei ontem e recebi uma mensagem, eu até já respondi, mas acho legal a gente comentar, que eu falei sobre a mudança, né, da concepção material de vida e a gente migrar para uma concepção espiritual de vida, que isso é o, segundo o que eu havia dito, é o verdadeiro significado da vida espiritual, essa transformação, né? E não é exatamente sobre isso que eu queria falar sobre o meio termo disso, né? Saindo da concepção material. Eu acho que antes mesmo da gente entrar numa concepção transcendental, a gente tem que entrar numa concepção, diríamos assim, mais natural da vida. E a gente está vendo que esse é um dos recados, né, que o mundo está recebendo assim, da providência, porque dá para perceber claramente que esse sistema que o ser humano está vivendo, esse sistema é baseado em um egoísmo muito grande, né? A gente vê que agora as famílias estão juntas, mas de um modo geral está todo mundo separado, porque todo mundo vai querer ganhar dinheiro em algum lugar, todo mundo vai procurar assim, facilidades para gratificar seus sentidos, satisfazer seus desejos. O mundo todo está assim, né? E muitas vezes jovens crescem sem muita orientação, se tornam rebeldes. A gente sabe que existe uma lista enorme de problemas criado por esse estilo de vida que é frágil, que é completamente artificial. A gente está vendo agora. E Prabhupada dizia que um belo dia esse sistema poderia ser destruído mesmo. E para nós, né, pensar numa vida mais natural, uma vida mais ligada ao campo, uma vida muito mais simples, sem tanto consumo, não é algo muito difícil, especialmente para quem tem lido Bhagavatam, tem lido as instruções de Prabhupada, porque isso faz parte, né, das orientações de Prabhupada, né? Então, para nós isso é muito claro e a gente está vendo que tudo está um caos. E é curioso, porque eu estava super interessado em, pelo menos uma vez por dia, assistir um jornal e ver os acontecimentos, mas ontem eu fui lá tentar assistir o jornal e não aguentei, porque o único assunto é economia. O que vai acontecer com a economia, com o dinheiro, e pagar conta, e como é que nós vamos ficar privados disso e daquilo. Então, tudo isso tem que ser muito, muito repensado, né? Então não vale muito a pena, como desde os primeiros dias a gente tem falado, ficar tão envolvido com essas notícias, porque essas notícias, sei lá, só disseminam o medo, o pânico, a insegurança, e emocionalmente todo mundo fica controlado por uma energia muito pesada, né? Então acho que todos os religiosos verdadeiros, pessoas do bem, espiritualistas, a gente tem que passar essa outra mensagem, a mensagem de confiança, a mensagem assim, de entusiasmo, de aceitar esse momento e tentar aprender. E talvez é um momento histórico muito, muito mais interessante do que a gente está pensando, porque o mundo pode não ser nunca mais o mesmo. A gente vai ter que entender. Por exemplo, agora mesmo, um grande amigo meu, não sei se eu comentei aqui, dias antes de acontecer todo esse caos, né, essa quarentena, ele teve um problema de saúde, aí ele fez um procedimento, ia fazer uma cirurgia e ficou impedido de fazer a cirurgia, né?
e ele com um plano de saúde muito bom, muito caro, ou seja, não quer dizer nada isso, né? Tudo é uma grande mentira, todas as seguranças materiais são uma grande ilusão, a qualquer momento, né? Maia pode pulverizar todos os nossos planos, e a verdadeira riqueza realmente é você viver no campo. Acho que a gente sempre encontra pessoas quando viaja nos programas e palestrando, pessoas sempre falando que não aguento mais a cidade, vou para o campo. De repente agora muita gente vai criar coragem e ver que não dá mais para ficar nesse tipo de vida assim totalmente dependente de um dinheiro que é um pedaço de papel que atribuíram um valor para ele, é uma economia completamente artificial, né, ilusória. Aqui pelo menos a gente tem, assim, estamos num lugar muito abençoado pela misericórdia de Cristo. Tem várias árvores de abacate, de caqui, muitas bananeiras e várias, assim, temos uma horta legal e a ideia é plantar um pouco mais, talvez agora não seja esse caos todo, né, e que realmente a gente fique privado, mas ainda assim é um aviso de Cristo que a gente tem que começar, porque o caos vai vir, né? Mais cedo ou mais tarde esse mundo não vai conseguir ficar do jeito que está, tão artificial, assim, uma vida tão falsa. E como eu disse, a ideia de ontem que eu mencionava da concepção material de vida cria essa coisa. Eu não sou contra o capitalismo ou a favor do comunismo, ou contra o comunismo, a favor do capitalismo, porque Prabhupada nos ensinou que qualquer ismo consciente de Krishna funciona. Um comunista consciente de Deus é muito superior a um capitalista que não seja consciente de Deus e vice-versa. Então, a ideia não é essa, mas esse estilo de vida que a pessoa trabalha que nem um condenado para pagar um monte de conta e não vive praticamente, né? Ela não tem tempo para pensar na vida, inclusive os jovens, já numa idade interessante, 18 aninhos, 17 aninhos, em vez de pensar realmente em coisas incríveis, ficam aí presos à ideia de ter que aceitar um curso e fazer alguma coisa, uma pressão e uma competição, num momento que o jovem poderia estar muito bem abrindo a cabeça dele, se espiritualizando e tendo, né, uma vivência espiritual. Então todo esse formato ele é completamente imprático do ponto de vista espiritual e até do ponto de vista material. Pode ser prático agora, a gente ir lá na esquina fazer compra e trazer, mais prático do que plantar, mas até quando, né? Isso vai continuar, né? Então, acho que muitas pessoas vão buscar uma vida mais alternativa, viver mais tranquilo, simplificar a vida. A vida no interior é muito boa. Aqui em Santa Isabel, uma cidade bem próxima a São Paulo, 1h15 de São Paulo, né? Não é nada difícil ir para lá e fazer compra, e é um mal necessário também, uma capital, uma metrópole, mas uma cidadezinha pequenininha, super legal, tem tudo, é tranquilo, terra barata, um ambiente super agradável, um clima muito bom, uma qualidade de vida muito boa. Obviamente, aí não tem aqueles teatros e aqueles bares e aqueles cinemas, tudo isso é besteira. Hoje, por exemplo, sábado, né, todo mundo estaria indo para a balada, pensando em botar aquela roupa e sair todo assim vaidoso, se mostrando. Acabou, né? Acabou. Todo mundo em casa quietinho, não tem mais o que fazer. Isso pode ser só um aviso, de repente, né? Isso pode piorar. E se piorar, eu acho que para quem está com o pé firme na espiritualidade não tem o menor problema. Se isso existe, e a gente também pode conviver com isso, estar nesse ambiente para transmitir a mensagem. Também não queremos dar as costas para o mundo. O Prabhupada não fez isso. O Prabhupada veio para Nova York, no meio da galera, mais assim, em Maia mesmo, né? E propagou a consciência de Cristo. Então a gente faz a mesma coisa. Mas se não tiver essa situação e a gente tiver que viver de uma forma mais reclusa, a gente está preparado para isso. O Prabhupada nos preparou para isso. O Bhagavatam nos prepara para isso, para ter uma vida muito simples, né? E todo mundo pode ter uma hortinha, vivendo no campo, e trocar aquilo que tem de excesso com outro, e é uma vida muito mais agradável. A gente vê isso aqui, né? Então é isso.
Tendo dito isso, nós vamos agora ler. São 2 versos que eu reservei aqui para ler e eu coloquei como título da palestra, ou da leitura e do comentário que a gente vai fazer, desmistificando a ideia de transcendência. A gente vai ver porque lendo, a gente vai ver que não é tão difícil assim agir dentro de um contexto ou de um estilo de vida transcendental. Então vamos ver os versos 18 e 19 do capítulo 6 do Bhagavad Gita, como ele é de Srila Prabhupada. O capítulo 6 é intitulado Dhyana Yoga e a tradução e significado é feito por Srila Prabhupada. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yada viniyatam chittam atmaneva vatishtate nispriha sarva kamebhyo yukta iti uchyate tada. Repitam. Yada. Quando? Viniyatam. Particularmente disciplinadas. Chitam. A mente e suas atividades. Atmani. Na transcendência. Eva. De certo. Avatishtate. Situa-se. Nispriha. Acorda. Sem desejo. Sarva. Por todas as espécies de. Kamebhya. Gozo dos sentidos materiais. Yuktaha. Bem situado em yoga. Bem situado em yoga. Iti. Assim. Uchate. Diz-se que é. Tada. Nesse momento. Então a tradução é a seguinte: quando o yogi, pela prática do yoga, disciplina suas atividades mentais e se situa na transcendência, desprovido de todos os desejos materiais, declara-se que está bem estabelecido em yoga. Repitam: quando o yogi, pela prática do yoga, disciplina suas atividades mentais, e se situa na transcendência, desprovido de todos os desejos materiais, declara-se que está bem estabelecido em yoga. Significado de Srila Prabhupada. As atividades do yogi distinguem-se daquelas de uma pessoa comum pela maneira característica de ele frear todas as espécies de desejos materiais, entre os quais se destaca o sexo. O yogi perfeito está tão bem disciplinado nas atividades da mente que já não pode ser perturbado por nenhuma espécie de desejo material. Esta fase de perfeição pode ser atingida automaticamente por quem está em consciência de Krishna. Como afirma o Srimad Bhagavatam, nono canto, capítulo 4, versos 18, 19 e 20. Savaimana Krishna Padaravindayor Vachansi Vaikuntha Gunano Vardhane Karo Harer Mandira Marjana Dishu Shrutin Chakara Chutta Satkatodhaye Mukunda Lingalaya Darshane Drisho Tadbritya Gata Sparshe Anga Sangama Grananchatat Pada Saroja Saurabhe Shimad Tulasya Rasanantadar Pitte Pado Harer Shetra Padanu Sarpane Shiro Rishikesha Padabhi Vandane
kamanchadasyena tu kamma kamyaya yatho tammashloka janashraya ratihi. A tradução é muito interessante. O rei Ambarisha, antes de tudo, ocupou sua mente nos pés de lótus do Senhor, então consecutivamente ocupou suas palavras em descrever as qualidades transcendentais do Senhor, suas mãos em limpar o templo do Senhor, seus ouvidos em ouvir as atividades do Senhor, seus olhos em ver as formas transcendentais do Senhor, seu corpo em tocar os corpos dos devotos, seu sentido olfativo em cheirar os aromas das flores de lótus oferecidas ao Senhor, sua língua em saborear as folhas de tulasi oferecidas aos pés de lótus do Senhor, suas pernas em caminhar aos lugares de peregrinação e ao templo do Senhor, sua cabeça em oferecer reverências ao Senhor e seus desejos em cumprir a missão do Senhor. É um verso muito famoso, né? Então aqui o Prabhupada fala que todas essas atividades situam a pessoa na transcendência. Então por que eu falei sobre a ideia de desmistificar? Porque hoje em dia tem milhares e milhares e milhares de devotos que estão fazendo exatamente isso, né? Exatamente isso que a gente faz aqui na Ecovila Govardhana, em qualquer templo, né? A gente acorda, vai no templo, caminha até lá, passa tílaka no corpo. Inclusive eu me lembrei agora de uma situação, já há muito tempo, né? Nós estamos em 2020, foi na virada do milênio, de 2019 para 2020, no último dia do ano, eu estava lá em Teresópolis, num retiro, né? Retiro, e muita gente estava lá, não era um retiro nosso. Tinham pessoas lá com a gente, mas lá tem outras pousadas e todo mundo nos visita. E todo mundo foi se refugiar, o mundo todo falava de um bug, do milênio, uma loucura, né? E eu me lembro que no último dia do ano eu fui dar aula, uma pessoa perguntou se a gente tinha um programa especial para esse dia, né? Aí eu falei, temos. Aí eu descrevi todo o nosso programa, né? Que a gente vai acordar bem cedo e vamos tomar um banho e vamos passar a tílaka, né? Marcar o nosso corpo nos 12 chakras com mantras védicos, né? E depois, nesse interim, tem um sacerdote, que é alguém que recebeu 2 iniciações, que segue tais e tais princípios, e qualifiquei lá o Brahmana, vai estar no altar fazendo uma oferenda de uns docinhos e acordando as deidades, e aí 4h30 a cortina abre, nós vamos recitar 8 orações para o mestre espiritual e reverenciar as deidades, depois cantar o mantra do pranama do Guru, o Panchatattva, e fui descrevendo a programação, né? Enquanto isso o sacerdote oferecendo elementos que estão relacionados com todos os nossos sentidos, né? Você está contemplando a deidade, você ouve o cantar do mantra, você canta, você cheira a flor oferecida, você toca na lamparina e por aí vai, né? Todos os sentidos nossos vão estar envolvidos, eu expliquei, né? Aí depois termina, aí a gente faz uma recitação de vários mestres, toda uma sucessão discipular dos lugares sagrados. Fui descrevendo aquele momento que a gente fala de Om Vishnupada Paramahansa e tal, né? Aí depois nós cantamos um mantra muito poderoso, que é o mantra para o Sr. Nishinradeva, contei um pouco a história de Nishinradeva, metade homem, metade leão, um mantra hiper poderoso que nos protege. Aí o altar fecha e a gente recita 10 ofensas e começa a fazer uma adoração à planta sagrada que veio do mundo espiritual, que é Tulasi, e Sikumambula, e água, e fui escrevendo tudo, e a japa, que a gente canta, e depois a aula do Bhagavata, e descrevi o que era o Bhagavata, ou seja, eu descrevi o que a gente faz todo dia, o que deveríamos fazer todo dia, o que todos os templos, a programação de um templo, e as pessoas ficaram com a boca aberta, né? Como assim, vocês vão fazer tudo isso? É o último dia do ano, né? É por isso? Eu falei, não. A gente faz isso todo santo dia, qualquer dia, pode ser o último dia do ano. A gente está pronto aí para qualquer coisa, não que sejamos incríveis, mas Prabhupada realmente é incrível, né?
ele criou, ele é o fundador Acharya, o Acharya significa isso, né? Ele criou esse processo, não que ele tenha criado, mas ele estabeleceu e conseguiu fazê-lo no mundo todo, mesmo na Índia. Quem visita a Índia sabe, eu já tive a oportunidade de ir em várias cerimônias em templos que não são da ISKCON, mas são templos Vaishnavas, né? E você vai esperando que vai encontrar o que você encontra nos templos da ISKCON, não tem. O altar abre, tem pouca gente, eles tocam sino, ninguém canta, ninguém toca instrumento. Antes de abrir, ninguém está lá cantando japa, como a gente faz. Não tem tulasi puja, não tem, é muito pouco. O que Prabhupada fez impressiona, inclusive, a Índia toda, a todos os espiritualistas. Ele fez isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, né? Ele deu um jeito para a gente fixar nossa mente em Krishna, descrever o tempo todo as qualidades de Krishna. Isso é que os devotos fazem, o Bhagavad Gita fala disso. Maktita, Madgata, Pranabodaya, Takparasparan, que os devotos estão Maktita, com a mente fixa em Krishna, Madgata, Prana, gastando a sua energia, trabalhando, agindo, né? Praticando o serviço devocional, e Bodaya, Takparasparan, e também falando de Krishna para o outro, falando da vida espiritual, ou seja, mente, ações e palavras dentro de um contexto espiritual. E por isso, Tushanti Charamanti Tchau, os devotos são felizes, satisfeitos, sempre bem-humorados e nutridos, né, por essas práticas. Então, Prabhupada fez isso com a gente. Deu um jeito da gente concentrar a mente em Krishna, falar de Krishna, ouvir sobre Krishna, ir até o templo, usar o corpo em serviço devocional, né? E ter darshan das deidades, Tadbrityaga Sparshet também, cheirar o incenso, as flores e por aí vai. Então tudo isso já situa uma pessoa na transcendência. Não digo que nós estamos na transcendência, mas o processo é um processo para isso, né? Por isso que eu disse, não precisamos assim mistificar, achar que precisa algo além disso, um isolamento, ir por uma... Não, é muito simples, você pode fazer isso em casa e você já vai estar cultivando essa vida transcendental. Não é necessário nada além disso. E Prabhupada criou esse processo, por isso ele é o fundador Acharya, ninguém pode mudar. O movimento tem esse formato e a gente vai ter que permanecer assim. E ele teve essa potência, né, de criar isso, de estabelecer isso, e isso pegou, né, no mundo todo, onde você vai, qualquer templo da ISKCON que você vai, e mesmo fora dos templos, né, você vai na casa dos devotos, está lá um altarzinho, eles oferecem um alimento, tem lá a coleção do Bhanta, os devotos cantam o santo nome, então eles estão num humor transcendental, né? E é isso mesmo, porque assim como, por exemplo, o Prabhupada disse que existem dois tipos de devotos puros. Tem aquele que já atingiu mesmo a plataforma pura, atingiu a pureza e chegou lá mesmo, e tem aquele que não chegou lá, mas que está seguindo alguém que chegou lá. Está orientado por alguém que chegou lá. E se nós seguirmos alguém que já chegou lá, como o Prabhupada, a gente também é considerado um devoto puro. Porque se você obedece à orientação de Prabhupada, você está livre das duas coisas que poderiam contaminar a sua vida, que é karma e jnana. Karma é o desejo fruitivo. Se você está fazendo o que Prabhupada está mandando, não há interesse pessoal. Ele está orientando uma atividade transcendental, né? E também, se você segue do jeito que ele está propagando, você não está especulando, né? Então você está executando serviço devocional puro, mesmo que não tenha atingido essa plataforma no estágio espontâneo. Isso é chamado tecnicamente de Vaidhi Bhakti, que é a prática preliminar. Mas se você agir puramente, seguindo uma orientação pura de um devoto puro, o que vai acontecer? Você vai se tornar um devoto puro. Obviamente, é uma questão de tempo, né? Por isso temos que estar entusiastas, confiantes e pacientes. Rupa Goswami disse, né? Entusiasmo, paciência e confiança vão dar o sucesso garantido. Então, da mesma forma que existem dois tipos de devotos puros, né? Eu acho que a gente pode dizer isso também. Podemos estar na plataforma transcendental, chegar lá mesmo, ou podemos estar agindo como alguém que realmente
já está lá, seguindo as instruções de alguém que está na plataforma transcendental, como o Prabhupada, e assim a gente vai estar nesse estágio. Obviamente, não vamos estar desprovidos de todos os desejos materiais, eles vão poder estar dentro da gente, mas se você está seguindo, você não está se rendendo aos seus desejos materiais, e porque você não está dando atenção para eles, eles vão desaparecendo aos poucos, né? Você não está alimentando eles, pelo contrário, você está alimentando os desejos espirituais, né? Então, o Prabhupada diz que todas essas atividades transcendentais são deveras condizentes com o devoto puro. Esta etapa transcendental talvez nem seja mencionada nas opiniões emitidas pelos seguidores do caminho impersonalista, mas se torna muito fácil e prática para alguém em consciência de Krishna, como evidência essa descrição das ocupações de Maharaja Ambarish. É incrível, né, que esse rei é sempre citado como alguém que fez isso, e a gente vê que, num sentido, todo seguidor de Prabhupada faz isso, talvez não no nível dele, né? No caso dele é surpreendente porque ele era um imperador, assim, que a gente nem pode imaginar. Mesmo assim, ele tinha essa humildade de servir a Deus e servir os devotos. Se a mente não se fixa nos pés de lótus do Senhor através da lembrança constante, essas ocupações transcendentais não são práticas, né? Então é isso, a vida espiritual é toda uma reprogramação mental, né? Eu mencionei um dia desse que existem vários itens, e desses vários itens, 5 são os mais importantes, e dos 5, 2 são os mais importantes, que é pensar sempre em Krishna e nunca esquecer de Krishna, que é o que o Prabhupada está falando, essa lembrança constante, né? Faz com que naturalmente a gente ocupe todos os nossos sentidos, porque a mente é que vai ocupar os sentidos. Então, se a mente está cheia de planos e desejos mundanos, os sentidos vão estar assim fora do nosso controle inevitavelmente, né? Então é muito importante essa lembrança constante. Por isso, nada mais importante, nada mais purificante do que ouvir e cantar. Ouvir o Mahamantra, cantar o Mahamantra, ouvir o Bhagavata, ouvir o Bhagavad Gita falar sobre esse tema. Isso é o que há de mais poderoso. Quem não fizer isso vai estar inevitavelmente fraco espiritualmente. Quem lê pouco, quem canta pouco, quem ouve pouco, não vai ter jeito. Ele vai estar dominado pela sua mente, não tem como. Ele não está tomando o remédio, né? No serviço devocional ao Senhor, portanto, essas atividades prescritas chamam-se Archana, ou ocupar todos os sentidos no serviço ao Senhor. Os sentidos e a mente precisam de ocupação. A simples abnegação não é prática. Portanto, para as pessoas em geral, especialmente para aquelas que não estão na ordem devida, renunciada à ocupação transcendental dos sentidos e da mente. Como se descreve acima, é o processo perfeito para o sucesso transcendental que na Bhagavad Gita chama-se Yukta. A palavra yukta é traduzida como ocupação, né? Mas uma ocupação espiritual, porque a palavra yukta, ela é da mesma raiz verbal da palavra yoga, que é yud, que é essa ligação, né? Então, é a ocupação que nos conecta, né? Então, inclusive tem um verso no capítulo 5 que fala sobre esse yukta, yoga yukta vishuddhatma viditatma jitendriya Sarva Bhutatma Bhutatma Kurvan Apina Lipyate. Que quem está conectado, quem está ocupado em yoga, assim, fazendo isso que nós lemos aqui, cantando, visitando o templo, reverenciando as deidades, oferecendo flores, cheirando incenso, e tocando amizade com os devotos, etc. Quem faz isso, Yoga Yukta Vishuddhatma, é uma alma pura, e Viditatma, seus sentidos estão controlados, estão assim sob controle de Tendriyaha, ele conquistou os sentidos, e Sarvabhuta Atma Bhutatma. Como resultado, ele se relaciona com todo mundo espiritualmente, ele vê a alma Atma Bhutatma, de todo ser vivo, ele não está tendo relação material com ninguém. Sarvabhuta Atma Bhutatma, e
kurvan apina lipyate. Agindo assim, ele não se enreda nunca. Então isso é estar na plataforma transcendental. Estar transcendental significa que superamos a influência dos modos da natureza. E essas atividades proporcionam esse estado, né? Então agora vocês podem começar a fazer perguntas, eu só vou ler o verso 19, que tem um significado muito pequeno, é muito bonito, muito poético, mas como tem um significado pequeno, eu não devo, vou me esforçar para não comentar. Então, o verso 19 diz o seguinte: Yatadipo nivata stonengate sopama smrita yogino yata chitasya yunjato yogam atmanaha. Repitam, assim como uma lamparina. Assim como uma lamparina Não tremula. Num lugar sem vento. O transcendentalista, cuja mente é controlada, permanece sempre fixo em sua meditação. No eu transcendental. Verso muito lindo, né? Assim como a lamparina não tremula num lugar sem vento, o transcendentalista, cuja mente é controlada, permanece sempre fixo em sua meditação no eu transcendental. O significado: quem é verdadeiramente consciente de Krishna, sempre absorto na transcendência, sob constante e imperturbada meditação em seu Senhor, digno de adoração, é tão firme como uma candeia num lugar sem vento. Então esse é um estágio avançado, né? De repente agora nós somos uma candeiazinha mais tremulante. Mas já somos uma candeia, já acendemos, né? A lamparina da vida espiritual e temos que parar com esses ventos dos desejos materiais. E isso leva um tempo, né? Como o exemplo do ventilador que você desliga, ele vai rodando e depois ele para. Por isso, de novo, a gente lembra que temos que ter paciência conosco mesmo, o processo funciona e a gente tem que se manter firme ali, né? Depois eu vou ver os comentários, já estou vendo aqui do Ekanath Gouranga, lá de Belém. Muito bem, senhor Ekanath. Tem até uma pergunta aí. E para quem não mora mais no templo, qual seria o processo mais recomendado? Exemplo, um chefe de família. Ele tem que fazer da sua casa um templo. Não tem jeito, né? Ou pelo menos tem que ter um cômodo com um altar onde ele vai oferecer reverências, oferecer o alimento, cantar sua japa, está lá a coleção do bar, então um lugar onde tem essa egrégora espiritual, o ambiente é muito importante. Então temos que criar essa condição, né? Vamos lá, vamos ver aqui as perguntas. Vou dar uma priorizada aqui no Insta, tá? Pessoal do... Pessoal do Face não fica com ciúme não, tá? Pode isso, Arnaldo. Arnaldo Couto. Maharaj, como uma pessoa pode saber se o Dharma dela não é morar em uma cidade grande com todas as provações pecaminosas? Sei que não seria o local mais adequado para desenvolver virtudes espirituais. Olha, tem que analisar, mas Prabhupada disse que se você não está na cidade para ajudar a propagar a consciência de Krishna, saia da cidade. Segundo Prabhupada, a cidade é para os guerreiros espirituais, não para quem está lá enrolado. Você é um professor universitário, um pesquisador aí, você pode procurar uma cidade, né? Por que não? Que tenha uma universidade, uma cidade mais tranquila. Ou pode ficar também e apoiar um projeto, né? Isso também é importante, pessoas inseridas apoiando um projeto. Não é impossível ser consciente de Krishna numa cidade grande. Não é impossível. É completamente possível. Tem pessoas que são muito urbanoides, que nem conseguem ficar no campo também, né? Vamos lá. Faz aí então as perguntas, Ananta. Sim, senhor. Só tem uma aqui que eu vou ler. Aves, NN. Esses nomes do Instagram são terríveis, né? Só tem que botar o nome dela, tá?
Maharaj, como uma pessoa que perdeu o gosto pelo cantar dos santos nomes pode voltar a ter o gosto pelo cantar? Se associando com alguém que tem gosto. E também lendo o Sikshastra, recitando os versos, fazendo uma pesquisa dos versos que glorificam, né, o Mahamantra e recuperando, né, essa compreensão. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Fly Miranda, eu não entendo isso, está querendo enviar a solicitação para participar do seu vídeo ao vivo? O que eles querem? Entrar aqui e conversar? Eu acho que não funciona, né? Praladananda Das. Ah, sim, eu não sei qual Praladananda, mas agora eu entendi. Ok. Jai Maharaj, é possível parar com atividades kármicas sem um guru, só com leituras? Sim, se você ler os livros de Prabhupada e seguir, você tem um guru. Prabhupada é seu guru, né? Pode então escolher aí, Prabhu. Se demorar, pega um aqui, hein? É Janaína. Janaína Araújo da Costa. Janaína. A Jana, isso. De Guarulhos. Jana de Guarulhos. Onde ela está? Está no Face? Sim, ela tá no Face. Oi, Jana, você está bem? Espero que esteja, né? Tudo bem? Jai Maharaj, sou a Jana aqui de Guarulhos, tudo bem? Eu estou prestes a perder meu emprego. É possível que aconteça muita mudança na minha vida pós-quarentena. Já li o Bondade, o Bhagavad Gita para iniciantes, assiste seus vídeos no YouTube. Espera um pouquinho, vocês estão ouvindo aí? Vocês estão entendendo? Então acho que tem que se aproximar. Jana de Guarulhos está dizendo que está prestes a perder o emprego. Ela e mais alguns milhões de pessoas. E que já leu Bondade, assistiu meus vídeos, já leu Bhagavad Gita para iniciantes. Conversa muito com o devoto Bhaktirasa. Conversa muito com a Bhaktirasa, que é o item mais importante. Ela pergunta o que mais o senhor sugere? Onde devo buscar mais informações, estudar mais, já que neste momento não estou podendo ir até Govardhana buscar livros físicos? Ela perguntou o que mais eu sugiro. Eu acho que é paciência. Eu acho que todo mundo quer uma fórmula assim para acelerar demais e não tem, né? A fórmula é essa mesmo, é cantar, é ler, é organizar a vida material também, é ficar tranquilo, não tem como, não dá a gente resolver a nossa vida assim, fazer uma mudança, é isso, não tem o que fazer. Todos nós queremos ser mais felizes, mais conscientes de Deus, com amor espiritual, mas leva um tempo, não tem jeito, temos que ter paciência. Agora, é isso, né? É ler, é cantar, é fazer um altarzinho, é se associar, e agora a forma de se associar está sendo pela internet. Senão eu ia sugerir que você viesse, passasse uns dias aqui. Mas a Bhakti depois vai te dar uma lista de atividades novas aí, vai inventar algo legal para você fazer. Malati, de Niterói. Jai Lugano. Nessa época de atribulações e correria do dia a dia, o uso de aplicativos para celular para a prática de Bhakti Yoga, na contagem de voltas, no carro ou no trabalho, traz benefícios? Acho que não, acho que cantar já para o aplicativo é demais. A Ananta adora fazer isso, mas eu acho que não há necessidade, né? Como eu falei um dia desse, eu canto minha japa em 1h30, mas não é muito. Krishna me deu 22 horas e meia, não é possível que a gente não se organize. A gente tem que se organizar e cantar uma japa com a japa mesmo, cantar no carro para lá e para cá, só finalizar as últimas voltas, mas tem que ter um momento, acordar e cantar japa. Não dá para ficar no aplicativo, só no aplicativo, é muito Kali-Yuga demais. Esse é Leonardo Ferreira. Foi o Leonardo que fez essa pergunta. Ok, Leonardo. Se eu soubesse que era o Leonardo, aliviava. Bom, Krishna quis assim. Eu acho que a gente tem que cantar japa, e a japa, se pudesse de Tulasi, melhor ainda, o contato com Tulasi, né? No ambiente certo, como eu disse, num lugar legal. Cantar no carro, dirigindo, é muito Kali-Yuga isso. Não vale a pena não. Só se não tiver jeito nenhum, por exemplo agora, né?
pessoas que estão trabalhando com a saúde, para lá e para cá, e cantam japa no carro, né? Ou até não cantam, né? Para salvar as pessoas, depois cantam, né? O que atrasou. Uma de Lívia Maria, sobre religiões. Gosto das religiões, gosto das expressões de Deus em cada uma, mas sinto sempre no meu coração uma força maior no Hare Krishna. Mas desacreditar das outras e... Olha só, ela está dizendo, eu gosto das religiões, o que mais? Gosto muito das expressões de Deus Expressões de Deus de cada um, mas gosto mais do Hare Krishna. Eu também! Mas desacreditar nas outras e só admitir uma é o que convém para seguir uma determinada linha religiosa? Não, a gente, quando você se torna consciente de Krishna, conhece a Bhagavad Gita, você tem uma referência muito clara do que é religião e você consegue apreciar as verdadeiras religiões e ao mesmo tempo detectar que algumas estão desviadas, né? Que são invenções do homem. E outras não, são revelações divinas. Então, eu acho que eu sempre falo, não só eu, acho que outros devotos também entendem dessa maneira, que quando conheceram, como eu, a Bhagavad Gita, entenderam melhor a Bíblia, entenderam mais Jesus. E eu nunca deixei, eu acho, de ser cristão ou de ser espírita, acho que tudo faz parte, é um pacote só, mas a consciência de Krishna dá o que todas dão e realmente é uma ciência, né? A riqueza de detalhes desse processo de purificação e quais são os obstáculos e como superá-los é uma ciência, né? É diferente, né? Infelizmente, as religiões ocidentais estão muito politizadas e muito sentimentais e não se aprofundam tanto quanto o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. A gente respeita todas, mas realmente não está no mesmo nível, né? Jesus mesmo disse que muita coisa ele não havia dado, ele não podia dizer, não era chegada a hora. Ao passo que Krishna fala que conhecendo a mim não resta mais nada a saber. Então as escrituras falam por elas mesmas, não é uma questão de interpretar, né? Mas como eu disse, o cristianismo, o budismo, o espiritismo realmente está dentro do Vaishnavismo. Realmente, inclusive o impersonalismo, a ideia de um Deus impessoal, e até o vaziísmo, até o budismo, o processo do budismo é muito parecido com o nosso, mas até a ideia da não existência, Krishna diz que tanto existência quanto não existência estão em mim. Tudo no final das contas, não dá nem para inventar alguma coisa que não esteja em Krishna, né? Então, consciência de Krishna é a pós-graduação da religião. Pergunta de Rosângela Zilio. Maharaj, conectar com Krishna, com dimensão transcendental, é como conectar com a alma e desatar os nós do coração? Não. Quando ele pergunta se... Quem perguntou? Rosângela. Se conectar com Krishna, não cornetar, né? Conectar com Krishna é a mesma coisa que conectar com a alma? Não. Krishna é uma coisa, a alma é outra, né? Primeiro você se conecta com a sua alma, o problema nosso é que a gente está desconectado de nós mesmos, né? Então você se conecta, você desperta, você entende o seu eu, e aí essa alma vai se conectar com a super-alma, que é Krishna, a alma de todas as almas. Mas só a autoconexão é uma parte, né? Podemos dizer que toda a filosofia se resume em duas metas: a autorrealização e a realização de Deus. E uma está ligada à outra. A verdadeira autorrealização tem que incluir a realização de Deus, porque para você se entender, você é uma parte integrante de Deus. Você não o entende, você não vai se entender. A sua existência sem entender o Dharma dela na relação com Deus, ela se torna um pouco sem sentido. E entender Deus diretamente não é possível sem também se entender. Porque quem vai entender Deus não é o ego material, é o eu espiritual, e precisamos despertá-lo, né? Então as duas coisas andam junto, a autorrealização e a realização de Deus.
Maria das Graças Santos. Oi, Tintamani, você tá aí, né? Como estás? Tudo bem? Vou acenar para ela aqui. Acenei para você, viu? Diga, diga. Maharaj, o que podemos fazer em casa além de cantar? Eu vou dar umas acenadas aqui que achei legal fazer assim. É um brinquedo legal acenar. Vou acenar aqui pro Ricardo. Olha lá, ó. Vou acenar pro Capila. Ô, Capila, você... Pro Arnaldo. Pode isso, Arnaldo? Pode acenar, Arnaldo? Facebook não tem. Não tem como acenar, não. Todo mundo acenando de volta. E não esqueça do hashtag Fique com Krishna e Quarentena Transcendental, especialmente aqui no Instagram, que funciona mais. Mais uma pergunta, vamos lá. Maharaj, o que podemos fazer em casa além de cantar os mantras 4 vezes ao dia? Comer 3 vezes ao dia. Perguntou o que a gente pode fazer em casa além de cantar o mantra 4 vezes ao dia? Eu respondo que é comer 3 vezes ao dia. Mas por que só 4 vezes ao dia? Eu não entendi essa pergunta. Quem está fazendo essa pergunta? Maria das Graças Santos. Pode cantar mais, né? Aumentar o canto, né? E mesmo na nossa vida material tem coisas que precisam ser consertadas nesse momento, né? Mas eu acho que oferecer alimento, tudo que a gente, desde o primeiro dia, tem muitas perguntas que a resposta é a mesma, né? Quando a dificuldade é muito grande, o nosso empenho tem que ser maior do que o normal, senão você não vai superar. Por exemplo, nesse momento talvez seja mais difícil cantar japa, mais difícil, né? Eu mesmo mencionei que eu tenho alguns livros que eu comecei, eu queria focar e escrever, não estou conseguindo, porque a mente está conectada com esses problemas, com uma enxurrada de mensagem, só se fala disso, não está dando, né? Não estou conseguindo, pelo menos. Minha limitação, né? Mas é porque a dificuldade é grande e o esforço tem que ser maior, então vamos nos esforçar mais um pouco. Enquanto eu não ver outra pergunta, eu vou acenando aqui, ó. O que aconteceu aí? Uma pergunta aqui do Gopalito, eu vou mostrar o Gopalito para vocês. Gopalito, chega mais perto aí para ouvir a sua pergunta. Tá. No sexto canto do Srimad Bhagavatam... Não, espera aí que eu vou virar aqui o negocinho aqui. Dá pra ver? Ainda não. Tá mostrando até machucado aqui. Então, no sexto canto do Bhagavatam, é descrito que os desejos materiais eles permanecem adormecidos, né? E dá o exemplo que é como um bambu quando queima, né? A raiz fica e depois cresce de novo, né? E Shukadeva Goswami ele diz que a expiação para isso, a mais válida mesmo seria o cantar dos santos nomes. E ele descreve que somente uma vez cantando os santos nomes pode eliminar, né, os desejos materiais. E como podemos interpretar? Prabhupada fala, né, que todos os processos, tem alguns processos que são poderosos mesmo, e que esses processos são comparados a você queimar o bambuzal, mas isso é só uma expiação, porque a raiz fica fincada na terra e depois o bambuzal cresce de novo. Ou seja, as atividades pecaminosas crescem de novo. Não adianta você só fazer uma expiação, né? A única forma de arrancar a raiz é Bhakti Yoga, cantar Hare Krishna, como você falou, e outras atividades de Bhakti, porque quando nós nos tornamos conscientes de Krishna, a causa da atividade pecaminosa é destruída. E qual é a causa? Achar que nós somos proprietários, somos controladores e somos desfrutadores. Bhaktaran Jayatapasan Savaloka Maheshwaran Suridan Savabhutanam. Então, a única forma de resolver e garantir que os pecados não voltem é mudar a consciência, não é só um processo de purificação. E você mencionou que Shukadeva Goswami disse que cantar o santo nome, ele falou de cantar, ele deve ter falado não só de cantar, porque
Naquela época o processo não era só cantar, 5.000 anos. Ele deve ter mencionado outras atividades, né? Ou talvez a tradução de Prabhupada foi mais conectada com cantar, mas a ideia de glorificar, de descrever, de ouvir e cantar, de colocar a mente nesse processo, né? Mas tem um outro verso do Padma Purana que Prabhupada cita que diz isso, que ninguém é capaz de cometer tanto pecado que por cantar uma única vez o santo nome você não consiga neutralizá-lo. E Prabhupada fala que isso é verdade, só que depende da qualidade do cantar. Quando a pessoa canta com devoção pura, acabou o pecado. Pode ter certeza absoluta disso. Mas quando ela canta com ofensa, ela ainda não está totalmente livre. Essa é a ideia. Certo? Certo, obrigado. Mais alguma pergunta? Não, tem muitas aqui no Instagram. Muitas perguntas no Instagram e algumas aqui também. Carolina Bicalho, Chaitanya Priya, tudo bem? Metzli, tudo bem? Adurani, tudo bem? Tem uma aqui interessante. Aline, Padma Sundari, tudo bem? Deve estar a família toda aí, né? Assistindo, só para variar, né? Tá aí o Ravi, a Lila. Pode fazer a pergunta, eu estou aqui. Tem um do Júlio. Júlio Deva. Júlio Arasek, 2019. Maharaj, minha esposa sonha com frequência com uma pessoa falando sobre Dharma. O que ela deve fazer? Estudar. Os livros de Prabhupada tem o Veda Base, né? Veda Base, que todos os livros de Prabhupada estão lá, é muito bom, que você digita lá a busca, né? A palavra Dharma, e aparece tudo que Prabhupada falou sobre Dharma, aí você baixa e estuda para entender o que é Dharma. Escreve um livro sobre o Dharma. E tem o Google Translator, né? Se quiser traduz também lá, se não tiver em português. Entendeu o Dharma? Acho que Prabhupada está falando aqui, tem que encontrar a sua natureza e seguir o roteiro, né, que a vida criou para nós, né? Esse é o Dharma, né? Senão a gente não fica feliz. Sem seguir o Dharma, ninguém fica feliz. Leonardo, esse Leonardo, será que é o Nishinra Vallabha? Vejo foto dele assim. Ele, deixa eu ver. Nessa época, tribulações, correria dia a dia, uso de aplicativos. Ah, ele que perguntou. Será que esse Leonardo? Não sei. Urukrama! Cheguei, Urukrama! Tudo bem, Urukrama? Janaína, Marcinha Ribeiro, Catarina. Catarina, cantora. Lília Maria, já foi. Vamos lá? Mais alguma pergunta aí? Gopakumara, e aí Gopakumara, aqui em quarentena fazendo praçada, nosso chefe Gopakumara, tudo bem? Tem uma da Dani Azevedo. Vamos lá. Por que temos tanto medo de morrer, Maharaj? Dani Azevedo pergunta por que temos tanto medo de morrer. Porque a morte é incompatível com a natureza da alma e à medida que a gente pensa que é o corpo, dá um desespero, né? Porque eu sou eterno, como eu vou acabar assim, né? A gente tem medo de morrer, de envelhecer, de adoecer, porque isso não tem nada a ver com a alma. Não faz parte da natureza da alma e por isso a gente fica abolado com isso tudo, né? Mas quando o devoto avança, ele entende que a alma é eterna e ele sente que ele dedicou sua vida, pelo menos até certo ponto, a vida espiritual, ele fica mais tranquilo, ele enfrenta isso sem temor, né? Prabhupada dá exemplo, ele fala que a morte é como a boca da gata. A boca da gata para o gatinho é sinal de carinho, de alimentação, de cuidado, mas para o rato é o pavor, né? Então, para o materialista, a boca da gata, o materialista nesse exemplo é como um ratinho. E para o espiritualista, a morte acabou, né? Está na hora de eu voltar ao lar, voltar ao Supremo, né? Ou então nascer de novo com um corpinho legal e fazer tudo certinho na próxima vida.
e evitar os erros que eu cometi nessa, né? Então não é um problema. Mais perguntas? Tem um monte. Faça uma. Como funciona o processo de iniciação? Rafael. O Gopakumara está perguntando, é possível distribuir praçada virtualmente? É possível no iFood, né? Não virtualmente, né? Comprar virtualmente, mas não dá, né? Só se for praçada na forma de filosofia do Mahamantra, também é praçada, né? Faz aí a pergunta. Rafael Duque pergunta como funciona o processo de iniciação. Rafael Duque está onde? No Instagram ou no Face? No Instagram, Rafael Duque. Então, né, o nosso movimento, ele está se organizando cada vez mais. Agora tem um curso de discípulos que você pode procurar no Instituto de Aladuta. É um curso muito interessante que eu recomendo aí para todo mundo que quiser entender, porque é um curso também que ensina a filosofia, a relação com o Guru, com Prabhupada, deixa bem clara a posição de Prabhupada e o que significa ser parte de uma instituição transcendental como a de Prabhupada, né? Além de falar também de todo o processo, dos princípios, da japa. Então, tá tudo lá, é legal procurar esse curso. Mas a ideia é a iniciação. O Krishna diz no Bhagavad Gita que a gente tem que se aproximar de alguém que conheça a Bhagavad Gita, conheça a ciência da consciência de Krishna e peça ajuda para essa pessoa e se renda a ele no sentido de se submeter a um treinamento, né? Quando a gente está interessado a ter uma vida disciplinada mesmo, aí a gente pode se tornar um discípulo, né? Não adianta a gente querer ser um discípulo, mas não estar disposto a disciplinar, a reprogramar a nossa vida, a reajustar o nosso dia a dia, repensar os valores. Mas quem chegou nesse ponto se interessa mesmo pela iniciação e quer entrar fundo mais na vida espiritual. E quanto mais a gente lê os livros de Prabhupada, mais vai ficar claro o significado disso. Mas o curso eu acho que explica bem, tá? Tem uma aqui, Silvia Patrícia Pinheiro, no Instagram, novamente. Mestre, sou pediatra há 31 anos. Qual o nome dela? Silvia Patrícia Pinheiro. Silvia. Aquela de Braga Bome, que eu apresentei pro seu mãe, né? Tirou foto do senhor. Mestre, sou Vocês têm... Vai lá. Vou achar a foto dela aqui. Sou pediatra há 31 anos e nesse momento de pandemia a administração do hospital quer que eu atenda clínica médica. Penso que não posso ser competente para isso. Aí ela fala, o Dharma, como fazer? Imagina, como saber se é o... Eu acho que se precisar você tem que fazer isso sim. Prabhupada dá um exemplo, ele fala numa guerra, até mulheres e crianças pegam armas. Então ninguém se sente competente para propagar a consciência de Krishna. Ser um guru também não é fácil, não me sinto competente. Prabhupada dá o exemplo do sapato grande, né? Que você dá um sapato para a criança que está crescendo e dá um sapato maior para o pé dela crescer, né? Então eu acho que talvez precise você chegar a esse ponto. Eu acho que você tem que fazer isso, né? Você não pode negar esse tipo de ajuda nesse momento. Eu acho que é interessante você refletir sobre isso e encarar isso sim. Eu acho que deveria. Vamos lá? Vocês estão demorando aí, a minha equipe está devagar aí. Como saber qual é o nosso Dharma? Uau, essa pergunta eu já respondi várias vezes. Como saber qual é o nosso Dharma, né? Eu sempre respondo que, pelo menos o que eu entendo, é que não é possível saber qual é o nosso Dharma, a menos que a pessoa realmente, com uma certa paciência, ela aceita o processo, canta o santo nome, lê os livros. O que é?
um bichinho aqui. Foi embora. Isso? Então vem aqui, espanta o bichinho. Deve ser um tigre, né? Acabou aqui, o meu amigo, vou começar de novo. Faz aqui, ó. Vou começar de novo aqui. Então a pergunta é realmente como descobrir o Dharma, né? Eu acho que a primeira coisa é purificar o coração, cantar o santo nome, entender a filosofia. Eu sempre dou exemplo do espelho. Você olha para o espelho, espelho sujo, você não consegue se ver. Então, conhecer o Dharma é se ver, é se autoconhecer. Para se autoconhecer tem que primeiro tirar a poeira acumulada. Aí depois você vai, agora eu tenho uma natureza, espontaneamente eu quero fazer isso, eu gosto, eu tenho isso para Krishna, estou dizendo, né? Dentro de um contexto espiritual. E tem pessoas que já têm forte isso. Tem pessoas que têm, mesmo com a mente não muito pura, já tem uma natureza, algo muito forte que ela gosta de fazer, que ela não consegue deixar de fazer, e ela tem que fazer, mas saber fazer, saber agir e saber realmente usar em prol do mundo, né? A serviço do mundo e a serviço de Deus, a serviço de si mesmo. Então nós já estamos chegando nos momentos derradeiros. Então na hora de eu ver aqui quem está para curtir. Cláudia, alguma leitura específica indicada para esse momento, Bhagavad Gita? Sinceramente, para todos os momentos, não é brincadeira não. Agora é uma guerra também, né? Como a batalha de Kurukshetra. Estamos numa guerra. Tem gente que fala que é uma guerra química, biológica, política, mas no final tem uma guerra de valores internos, né? O Bhagavad Gita nos dá a arma para superar nossos inimigos internos. É o momento de ler Bhagavad Gita. Ok? Então é isso, como eu disse, sabadão, ninguém sai, não tem balada, não tem festa, não tem nada, dormir cedo. O mundo está quietinho, está incrível isso, né? E agora a gente vai jantar, nem vou falar o cardápio para vocês, que hoje aqui é festa, tá? Eu nem vou falar. Vocês podem tentar adivinhar aí. Apesar de tudo, a gente está aqui em festa também, fazer o quê, né? Ali é Liamara, será que é Lalita Murti? Se é, fico feliz de ver a Lalita Murti aqui com a gente. Hoje eu vou tentar dar uma olhadinha com calma quem entrou, para tentar dar um alô. Seva Sarupa, meu grande amigo, e por aí vai. Luê Matos, e vários amigos e amigas. Então amanhã às 7h15, de novo. Tem uma pergunta que não pode deixar de fazer. A última, né? Bindu Madhava. Fazia tempo que ela não perguntava. Ou então vocês estão pulando, ela está onde? Instagram. Não, no Instagram. Foi pro Instagram, hein, Bindu? Qual é a pergunta? Jai Guru Maharaj. Boa noite. Até que ponto Tapasya é superior a cumprir o Swadharma, considerando o verso do Srimad Bhagavatam 1.5.17? Qual é o verso 5.17? Eu não sei todos os versos, né? Mas eu acho que 1.5.17. Não sei. Até que ponto Tapasya é superior? Até que ponto a austeridade é superior a cumprir com o seu próprio dever, né? Essa é a pergunta. E tudo isso baseado no verso 17 do capítulo 5, é isso? Nossa, ela me complicou a vida, assim como a última pergunta. Deixa eu ver aí. O verso diz o seguinte: uma pessoa que abandona suas atividades materiais para ocupar-se no serviço devocional ao Senhor pode às vezes cair, enquanto está no estágio imaturo, mas não há perigo de que ela seja mal sucedida. Por outro lado, não devoto, mesmo que se dedique plenamente a seus deveres ocupacionais, não ganha nada. É isso, né? Quem pratica, quem serve, quem tenta, mesmo que não consiga, está acumulando atividade piedosa, está assim, acumulando resultados, isso vai ajudá-la. E quem nunca tenta? Uma vez Prabhupada respondeu usando esse verso, que uma pessoa falou, tem devotos
né, ocidentais do seu movimento, que renunciaram e depois caíram, né? E, tipo assim, né? Não concordando. Aí o Prabhupada falou, pois é, se você renuncia e cai, mas se você renunciou por um tempo, o que você perdeu? E se você não renuncia a nada, o que você ganhou? Então a gente tem que tentar, né? E a gente sabe que no estágio imaturo as tentativas não vão ser sempre bem sucedidas, faz parte do processo. Como uma criança que está aprendendo a andar, né? Então não adianta praticar bem os deveres e não cuidar da vida espiritual, ser um intelectual perfeito, sem consciência de Deus. Ele vai ser uma pessoa orgulhosa, pedante, se sentindo incrível e superior aos outros, vai só se complicar. Então é melhor servir a Krishna, tentar ser um devoto e ao mesmo tempo seguir a sua natureza. Mas não precisa fazer uma coisa ou outra, pode fazer as duas coisas, né? Seguir seu dever, mas servindo a Krishna. Aí satisfaz tanto a você quanto a Krishna, né? Eu costumo dizer que Karma Yoga significa que você respeita você mesmo e respeita a Krishna. Mas você tem que respeitar a si mesmo, né? Você tem que estar rendido também a si mesmo, no sentido de que você tem que seguir a sua natureza. Então você tem que se render a você mesmo e a Krishna. Karma Yoga inclui esses dois aspectos, que eu acho bem interessante. Então é isso, agora eu vou acenar para a galera aqui, ó, apertar aqui a mãozinha bacana. Ana Teles. Maharaj, a Mahakirtana te pediu, dá um tchau para mim, Maharaj. Aonde ela está? Está no Facebook. Qual Mahakirtana? Tchauzinho para Mahakirtana, não sei qual é a Mahakirtana, mas sendo Mahakirtana merece um aceno, né? Estou dando aqui o aceninho. Estou gostando da brincadeira aqui, ó. Ah, o Pradyumna está aqui, né? Mas não deu aceninho o Pradyumna. Como assim? Você vem, mas não dá nenhum aceno. Estou queimado contigo. Ananda Mohini, como vai, Ananda? Verônica. Carla. Será que é a Carla de Belém? Se for, Hare Krishna, Carla. Deia Zang, eu sei quem é. Eu não sei exatamente o nome dela, mas tem aquela filhinha legal lá de Vrajabhumi, Janice, tanta gente boa, que bom. Um prazer ver todo mundo aí. Amanhã tem mais 7h15, tá? Muitíssimo obrigado. Agora todo mundo escrevendo. Fica com Krishna, quarentena transcendental, tá? E outra coisa, para quem ainda não segue o Instagram da Ecovila, façam isso, que o pessoal está fazendo um trabalho bem feito. Entram lá, seguem o Instagram, e o pessoal também do Face que ainda não está me seguindo, vai lá e segue, porque acho que é importante. E também o recado final, que eu já falei e vou repetir por alguns dias, que essa página, esse perfil vai acabar. Então vocês todos têm que ir lá para o fanpage, tá? Que eu vou começar a trabalhar só com fanpage. Façam isso logo que a gente desligar, corre lá e começa a me seguir lá, ok? Vocês também me seguem lá no fanpage, ok? Muito obrigado. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Prabhupada aqui. Jai. Agora é a hora de mostrar o Hare Krishna. Aí elas estão arrumando o cabelo, sorrindo. Encerrar aqui. Encerrar o vídeo. Compartilhar no... Ui! Não quero compartilhar no Story. E agora vou mostrar. Arruma o cabelo aí. Mostrar os Hare Krishna, Rukmini, a Gopi, a Bhakti, o Abai, o Ananta. E aqui embaixo o Gopalaji. E ali o Panchatattva. E ali está dizendo que já está na hora do jantar, tá, pessoal? Hare Krishna!